Olá, estamos começando mais um Raça na TV, um programa que semanalmente traz aqui entrevistados, pessoas que estão fazendo e acontecendo na área da diversidade e nas questões raciais no Brasil. Programa também que tenta repetir o sucesso da revista Raça, que já está há 21 anos no mercado editorial, e este mês traz uma capa super importante, que são com as mulheres empoderadas, ou seja, mulheres que não têm medo do poder. Hoje trouxemos aqui para falar com vocês uma pessoa muito importante na área das ciências sociais. Ela que tem feito muitos trabalhos sobre cotas raciais, enfim. Najara, fala um pouquinho da sua formação. A minha formação é cientista social, eu fiz ciências sociais na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, me formei em 2006. Desde então eu sou professora e atualmente eu faço mestrado na Federal do ABC, também em Ciências Humanas e Sociais, e sou professora de Sociologia Jurídica na Universidade Zumbi dos Palmares. Tá ótimo. A Najara eu a conheci há muito tempo atrás, aliás eu acho que foi na sua graduação, foi isso? Foi posterior, mas foi logo na sequência. Eu estava no papel de entrevistado, né? Exato. Você fez uma entrevista para um programa muito legal que a Najara fazia as entrevistas na época, e você estava saindo da universidade. E depois nos conhecemos novamente porque eu, quando secretário da Igualdade Racial da cidade de São Paulo, nós tínhamos as cotas raciais lá na cidade de São Paulo, e a Najara é a pessoa que cuidava da comissão, né, de avaliação das cotas, e que também cuidava da área de ação afirmativa da secretaria, né? Depois nós vamos falar um pouco sobre isso, mas hoje eu gostaria muito de falar de um tema que está muito na moda hoje. Eu diria que hoje está na moda, mas ele sempre esteve, e aí a gente vai entrar um pouco nesses meandros, que é sobre o colorismo, né? Ou seja, muitas pessoas não sabem, mas eu acho que o Brasil é o maior exemplo de colorismo, né? A nossa sociedade, ela é dividida em cores, né? Eu sempre falo que nos Estados Unidos basta você ter uma gota de sangue negro para você ser negro. No Brasil basta você ter uma gota de sangue branco para às vezes você se achar branco, né? Mesmo que a sociedade mude. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque há uma discussão muito grande hoje na sociedade, e eu acho que depois a gente vai entrar um pouco, principalmente na questão das cotas, né? Porque as cotas raciais, elas enfrentam, eu acho que hoje, um problema gravíssimo, né? Que é a negligência, que é a falsidade ideológica de muitos brancos que se autodeclaram negros. Nós vamos falar um pouco sobre o colorismo, vamos começar pelo colorismo. O colorismo é um termo muito simples, né? Ele significa basicamente essa diferenciação entre a raça negra. As pessoas de pele mais clara, elas são mais toleradas em ambientes sociais do que as pessoas de pele mais escura, né? Isso é evidente pelo nosso processo de colonização, enfim. O processo de colonização do Brasil, ele é distinto, né, de outros processos. A gente tem sempre como exemplo os Estados Unidos, que houve uma segregação onde os negros eles estavam à parte e os brancos estavam em outros territórios. Então, foi uma disseminação maior entre os territórios. E isso se configurou pela cultura americana, existe, né, o que se entende como cultura negra, pelos bairros americanos. E aqui no Brasil houve um outro processo de colonização, que foi através, né, muitos do estupro das mulheres negras, das mulheres indígenas, e criou também um ambiente de maior diversidade racial, né? Então as pessoas elas são mais miscigenadas no universo do Brasil, no contexto brasileiro, pelo próprio processo de colonização. Então, como ser branco é uma vantagem mediante o racismo, as pessoas de pele mais clara, elas também são mais toleradas em determinados espaços. Elas muitas vezes conseguem negligenciar algumas questões e são mais toleradas, têm mais acesso a emprego, a serviços públicos, a uma série de direitos que outras pessoas de pele mais escura têm mais dificuldades em adentrar, né? ou estar em determinados espaços. Agora, é interessante que os dados do IBGE demonstram essa diferença, né? Porque quando ele fala de pretos, e falam de pretos e pardos. Mas quando você vai para a questão de salários, é aí que você observa que pretos e pardos não há uma diferença muito grande salarial. Existe uma diferença entre pretos e pardos e brancos. O que mostra que o racismo, na sua essência, ele é exatamente o mesmo racismo que se pratica. E aí estamos falando em termos de mercado de trabalho, no Brasil, é o mesmo racismo
prega em outros lugares, né? Agora, o que você fala, e eu acho assim, porque o Brasil tem algumas características. A gente fala do Brasil, mas eu já estive nos Estados Unidos algumas vezes, e também há essas queixas lá. Por exemplo, a mulher negra de pele mais clara, ela sempre, mesmo a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eles falavam, ela sempre vai ser preferida para estar na capa das revistas, né? Agora mesmo, a própria Lupita, né, ela tem dito isso, e ela é um exemplo mais claro, ela que está, ela é protagonista nesse filme Pantera Negra, e ela foi assim, a primeira mulher negra de pele escura a ganhar o Oscar, e ela enfrenta isso, ou seja, também não é muito diferente de lá e daqui. A grande questão aqui, né, que eu acho, é que eu acho que houve uma propaganda, houve um imaginário, eu queria que você me falasse um pouco, da mulata brasileira, né, parece que a mulata, tipo exportação, ou como se a mulher fosse um produto, né, e eu acho que isso também, aí sim, isso é uma característica do Brasil. Uhum. O termo colorismo, ele foi criado por uma americana, pela Alice Walker, em 1982. E ele está presente em todos os ambientes, não é só uma exclusividade do Brasil. É que o Brasil carrega algumas outras características históricas que fazem a gente remeter sempre a essa questão. E isso veio à tona principalmente por conta da questão das cotas, né? Porque nos Estados Unidos é muito evidente quem é negro e quem não é. Por conta do processo de eugenia e depois de branqueamento, de tentativa de branqueamento da nação brasileira, até pelo processo do modelo de miscigenação, criou-se essa perspectiva da pessoa não se considerar negra ou se considerar morena ou não se incluir nesse espaço, né? Então houve essa diferenciação por conta desse nosso processo histórico. Mas de fato o colorismo ele existe em qualquer ambiente, e ser negro, ter a pele mais escura implica em determinadas circunstâncias piores para adentrar em determinados espaços. Isso está presente em todos os ambientes, em todas as nações. Nas universidades, e você como acadêmica deve saber, né, com o processo das cotas e com o processo que eu acho que um dos grandes problemas das cotas no Brasil é não haver, eu acho que hoje não tem quem está fiscalizando isso, quem está entrando ou quem não está entrando. Hoje você tem um número muito grande de pessoas brancas que se autodeclaram negras, né? Então, as políticas de ação afirmativa no Brasil, elas começaram no início do século XX, né? Foi um caso muito polêmico, foi o da Universidade de Brasília, que instaurou a comissão de cotas logo no início da política. E aí uma série de pessoas até contrárias ou favoráveis ao sistema de cotas questionaram muito esse processo por dizerem que a autodeclaração racial é o que deveria prevalecer, porque o Estado não poderia fazer um papel de tribunal racial, de dizer se a pessoa é branca ou se a pessoa não é. E aí criou-se uma série de polêmica, algumas instituições não adotaram as comissões, e aí começou um longo processo de fraudes, pessoas, né, lidas socialmente enquanto brancas, que muitas vezes usavam da autodeclaração para justificar que eram negras e apontando um antepassado negro. Minha bisavó era negra, ou minha avó é negra, então eu me considero negra, né? Eu me vejo como negra na sociedade. Mas veja bem, o Estado, ele não está... essas comissões, elas não mapeiam identidade, né? A identidade de cada indivíduo tem a sua. Muitas vezes a pessoa que lida como branca, ela é criada dentro de um ambiente negro, isso pode acontecer, e ela se identifica enquanto negra, porque ela tem o pai ou a mãe negra, ou foi criada por um avô negro, uma avó negra, e ela se identifica enquanto negra. Mas daí, para você pensar uma política pública, você precisa entender quem é que está enfrentando o racismo no Brasil. Né? Se as pessoas estão morrendo antes porque elas são negras, se elas são perseguidas pela polícia, se elas enfrentam maiores dificuldades no acesso a determinados serviços, enfrentam dificuldades no mercado de trabalho, você tem que focar a política pública nessas pessoas, porque existe uma questão que precisa ser combatida, né? Um racismo institucional que precisa ser combatido. E aí, quando você permite com que pessoas que são lidas como brancas, que não enfrentam dificuldade no mercado de trabalho e que conseguem ascender socialmente até pelo privilégio de ser branco numa sociedade tão racista quanto a brasileira, aí existe um desvio da finalidade da política, né? E isso precisa ser questionado.
Então, assim, já existem, né, esse é um debate já antigo, mas isso já está bem avançado, porque até o próprio Tribunal Superior, o próprio STF, o ministro Lewandowski já deferiu acerca desse processo, né? Então, ele considerou que a autodeclaração ela é legítima, ela é o primeiro elemento, a pessoa quando vai prestar pela política de cotas, é a autodeclaração que prevalece, porém o Estado ou a instituição, ela pode proferir outros mecanismos para questionar essa autodeclaração a fim de se minimizar as fraudes. Porque se a instituição não faz isso, é porque ela não está interessada que a política realmente seja efetiva, né? Aliás, nós fizemos isso lá na Secretaria da Igualdade Racial, até antecedeu tudo isso. Eu, quando secretário, já tinha observado que, infelizmente, principalmente, né, a gente teve relatórios nos concursos que eram de mais altos salários, como de procurador da justiça, muitos brancos se autodeclaravam negros, né, para entrar para aqueles concursos. E aí, lá mesmo na secretaria, eu determinei que se criasse uma comissão de, no mínimo, fiscalização de como é que estavam as cotas no município de São Paulo, né? Eu acho que uma coisa também é importante dizer, e nós que trabalhamos, e eu posso dizer que me empenhei muito, fui talvez a primeira pessoa a fazer um desenho, um cartaz pelas cotas no Brasil, a gente lutou muito. E na época, antes mesmo, quando nós lutávamos pelas cotas, antes de ir para o Supremo, antes de ser declarado, havia sempre essa dúvida, mas como você definiu quem descobrir quem é negro no Brasil? Aí eu me lembro que um grande jurista, aliás, nós entrevistamos ele há pouco tempo aqui no programa, que é o Dr. Edio Silva Júnior, ele foi secretário de Justiça também do Estado de São Paulo. Ele sempre brincava, ele falava, olha, quando tiver dúvidas, né, de quem é preto, quem é negro no Brasil, chama um comandante da Polícia Militar ou chama alguém que está ali para empregar alguém. Ele vai saber exatamente quem é preto, quem é branco, né? E a gente trabalhou com isso. Eu acho que hoje as cotas, elas são vitoriosas no Brasil, né? Quando você pega todas as pesquisas mostram, né, o desempenho dos cotistas nas universidades, ele é igual ou superior do não cotista, né? Então isso mostra. Agora, é claro que ainda falta um maior rigor, porque eu também observo que, infelizmente, a fraude ainda nessa área é muito grande. Eu acho que por falta, e aí eu acho que vai aqui uma crítica ao governo federal, eu acho que o CEPIR federal deveria ter um maior acompanhamento, maior avaliação do que está acontecendo nessas universidades, né? Porque se na Prefeitura de São Paulo, né, na nossa secretaria, que era uma secretaria em que pese uma secretaria extremamente estratégica, mas uma secretaria pequena, a gente detectou o problema, a gente fica imaginando como é que deve ser por essas universidades aí no geral. Mas eu queria voltar um pouco ao tema do colorismo, porque ele está presente, inclusive uma discussão muito forte dentro do próprio movimento negro, né? É claro que você aqui acentuou bem as vantagens que o ser branco ou que o ter a pele clara tem em cima de quem tem a pele escura, né? Agora, também há uma discussão dentro do próprio movimento, e eu queria que você falasse um pouco de como é que você, por exemplo, é uma mulher negra, uma mulher que tem um trabalho fortíssimo dentro dessa área, tem estudo sobre isso. Você às vezes também se sente discriminada por ter a pele mais clara? A gente não pode falar nunca em racismo reverso. E também eu não sou vista como branca em nenhum lugar, né? As pessoas me veem como negra, tanto os negros quanto as pessoas brancas me veem como negra sempre. Porém, eu sou filha de uma relação interracial. A minha mãe é branca, meu pai é negro, e eu fui criada dentro dessa família negra, dentro da família branca, desculpa. Então, eu sempre soube que eu era negra, porque foram vários os casos de discriminação, de repulsa, de tratamento diferenciado. Então, eu sempre soube que eu era negra. Eu cresci num ambiente que isso era muito evidente para mim, o tratamento que era dado para mim com as minhas primas brancas, né? Então, o Horaci Nogueira, quando ele fala sobre o preconceito de marca, o preconceito de origem, que ele apregou que no Brasil a questão da marca ela é mais forte do que a questão da origem,
ele fala exatamente disso, né? Que a luta racial no Brasil, ela também vai para um viés individual, porque as pessoas não se veem muito como grupo, né? Às vezes o movimento negro, essas discussões, elas permeiam outros aspectos. As pessoas se veem mais pela vantagem que cada um carrega do que pela questão racial que ela nos une. O que muitas vezes, muitas pessoas dizem é que o que une o movimento negro é o racismo que a gente sofre, mas a gente não está tão unido assim. Mas é que é uma luta muito difícil, especialmente para a mulher negra, né? Então, não se ver em determinados espaços, e por conta também do machismo, do racismo e da questão social, né? A questão da intersecção, dificulta também essa lógica do grupo, né, de você agir em grupo. Então, isso é um pouco explicado também pelo nosso processo histórico, pela nossa convivência, né, da mulher não ser amiga da mulher, de ver como disputa, de você estar galgando espaços onde você sempre teve muita dificuldade. Então, isso é um pouco explicado por uma questão mais estrutural do que das relações. Então, isso é mais evidente hoje, mas, de fato, a gente entende que as pessoas de pele mais clara, elas possuem algumas vantagens. Só que são vantagens muito entre aspas, né? Porque ser negro, como você mesmo disse, a mulher negra é ter um quarto do salário do homem branco, é sofrer assédio moral, é ser vista a partir de vários estereótipos, né? Eu, enquanto pesquisadora, professora, eu penso 1000 vezes como eu vou me vestir, como eu vou falar, como eu vou ser recebida nos espaços, que imagem que eu vou passar, né, para não ser confundida por conta desses estereótipos que são maiores, né, do que eu. Então, essas questões, elas são bem complexas, bem difíceis, assim, na convivência. E a gente tem que também atentar, né, e principalmente quando nós falamos, muitas vezes a gente fala de racismo, até porque racismo é racismo em qualquer lugar do mundo, mas também a gente tem que pensar um pouco nos aspectos históricos e culturais que permeiam as relações raciais, né? Eu costumo dizer que, assim, depois que conheci os Estados Unidos, eu percebi a diferença. O racismo que se dá no Brasil é o mesmo racismo que se dá em outros países aqui da América Latina. A forma é a mesma, porque se você vai para a Argentina, se você vai para a Colômbia, você vai para a Venezuela, enfim, países que eu conheci, é a mesma forma. Você vai ver uma televisão branca, querendo ser eurocêntrica, né? Você vai ver, por exemplo, a Venezuela, que é um país que eu conheci relativamente bem, ele tem uma população parecida com a população negra do Brasil, enfim. Lá, quando eu fui, não tinha censo, mas estimava-se, né, que quase a metade da população e tal, mas a população ela não aparece nos meios, né, de comunicação. Às vezes a população indígena até tem uma presença um pouquinho maior, porque também tem uma presença grande, mas é sempre assim, a branca, a indígena, que seria numericamente maior. E que tem ali aquela cor que seria o nosso, entre aspas, mulato, né? E depois a população preta, né? Então a população preta, ela sempre está, isso geral. Nos Estados Unidos há uma diferença, é óbvio também pela colonização, que é anglo-saxônica. Eu sempre falo que eu acho que a nossa diferença é isso, né? Exatamente, a colonização espanhola e portuguesa e católica, né? A americana, ou como na África do Sul, não, já é uma coisa mais anglo-saxônica, e aí precisa se estudar mais. E aí, neste imaginário, que eu acho que entra um pouco isso, principalmente da mulher negra, né? E a mulher negra, e eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque a mulher negra, ela recebe a discriminação, a dupla discriminação, por ser mulher e por ser negra, mas aí quando você entra no contexto do colorismo, eu acho que a mulher negra de pele clara tem outros estereótipos criados, seja lá por Gilberto Freire, seja lá pelo século XX da exclusão, que supervalorizava a mulata exportação, como aconteceu. Eu queria que você me falasse um pouco disso, assim. Como que esses aspectos eles podem ter esses reflexos ainda hoje na nossa sociedade? Esses conceitos, eles foram muito bem pensados para pensar para se conceituar o Brasil como uma nação, né? Porque no início do século XX, enfim, década de 1940, 1930, 1920, o Brasil era visto como uma bagunça, né? Ou seja, tinha miscigenação pra caramba, tinha muitos negros. O que você vai fazer com uma nação que, depois de teorias eugenistas, depois de teorias
que o Brasil não iria dar certo, depois com o fim da escravidão, o que você faz com esse país? E aí precisou-se criar um modelo de nação, que unificasse a nação. Até porque existia um medo de que ocorresse no Brasil o que ocorreu no Haiti, né? De uma revolta negra, porque aqui existiam muitos negros, né? E era uma miscigenação muito grande. Então precisou-se criar um mito sobre a nação brasileira, porque diferente da americana, nós aqui somos maioria. Né? E voltamos a ser maioria, né? Nós éramos maioria no contexto da escravidão, do império pós-escravidão, depois com os negros sendo abandonados à própria sorte, os negros morreram e ficaram enquanto uma minoria, né, 40%, e depois no censo de 2010 já apontou os negros novamente como maioria no Brasil, porque pensou-se o seguinte, que a miscigenação ela iria clarear a nação, né? Você pensa, você miscigena toda a nação no contexto Aliás, havia um projeto, em 100 anos não vai ter mais negro no Brasil, né? Evolucionista até, né? De você pensar ordem e progresso, enfim. E aí você miscigena todo mundo e daqui a 100 anos o Brasil vai estar embranquecido, né? Então criou... Projeto esse que quase deu certo na Argentina, por exemplo. Porque a Argentina também... Na realidade, sempre Argentina, Brasil, Paraguai, sempre se pensou bem, né? As ditaduras sempre foram juntas e esses grandes pensamentos também sempre foram. O contexto da América Latina. Então criou-se o mito da democracia racial, ele foi criado por essa elite branca da época, muito bem pensado, muito bem racionalizado, até para que você crie uma unidade de Brasil e você venda uma imagem sobre o Brasil, né? Se a gente pensar, as primeiras políticas de ação afirmativa foram no Itamaraty, porque o Brasil vendia, enquanto o Brasil vende uma imagem de que é um Brasil cordial, amistoso entre as raças, você só tem brancos nas embaixadas. E aí isso cria, entre a África, um desgaste muito grande. Um problema, né? Aliás, o Brasil tem, ou a Inglaterra tem mais embaixadores, isso assim, são dados que eu tenho acesso, tem mais embaixadores negros do que o Brasil. A Inglaterra não tem negros, a Inglaterra fica na Europa, né? Os Estados Unidos, os cônsules, né? Mesmo com o programa do Itamaraty, a nossa presença, hoje você deve ter, se tiver 2 ou 3 embaixadores. Olha, o Brasil tem representação em centenas de países, né? E a África é uma vergonha, né? Você ter lá aqueles embaixadores e o pessoal que trabalha nas embaixadas, todos brancos, né? Até por conta de que a régua também no Itamaraty, que é uma régua... Exatamente. Existe a política de cotas, né? Foi a primeira política implementada. Ou se não foi a primeira, foi uma das primeiras, mas a que deu mais visibilidade, mas é ínfima, até porque a prova é extremamente seletiva, complicada, enfim. Mas até pensar a questão racial no Brasil, a gente precisa pensar de outra forma. A gente assimila muito com os Estados Unidos, falando muito da diversidade, né? Mas a diversidade, ela existe mais quando você está falando de minoria e não quando você está falando de maioria. Aqui a diversidade, ela se aplica muito mais à questão indígena, que é de fato uma minoria no Brasil, do que a questão negra, né? Os negros, eles são maioria no Brasil. Então, se você tem 54% da população que é negra, você precisa ter essa representatividade nos cargos públicos, né? Nos cargos de prestígio, enfim. Na política brasileira, né? A gente precisa pensar até um novo modelo de Brasil, né? Pensar o Brasil a partir da perspectiva da raça e da questão racial, né? Porque você não pensa uma nação se você não considerar essa população que está excluída. E a população que está excluída é a maioria, né? O próprio julgamento do STF, quando deferiu as cotas raciais enquanto constitucionais, eles pegaram muito o modelo americano para falar da diversidade, da reparação histórica. De fato, a gente precisa pensar na diversidade, na reparação histórica, mas a gente precisa pensar verdadeiramente a democracia, né? Porque se você está falando de maioria, você precisa pensar a democracia desse país. Se os negros não estão representados, eles são maioria, você precisa pensar o modelo de democracia que a gente está vivendo, né? Que não é um modelo efetivo. Aliás, eu tenho dito ultimamente que o Brasil precisaria pensar, ou pelo menos analisar, é óbvio que lá é uma outra história, é um outro mundo, mas muito as políticas de ações afirmativas que têm acontecido na África do Sul, porque a África do Sul faz política de ação afirmativa para uma maioria. Para uma maioria. Né? Nos Estados Unidos é uma minoria, e às vezes eu sempre digo, né, a gente quando fala de Estados Unidos e tudo mais, e até porque a gente tem a impressão, quem não conhece os Estados Unidos, que a representação negra nos Estados Unidos é parecida com a do Brasil,
quando na realidade não é. Lá é 13% da população, né? Então é uma população muito pequena. Mas é que lá houve uma política mais efetiva, uma política mais direcionada e também tem uma história e uma luta diferente. Olha, eu queria agradecer a sua presença. Najara, que estará, não nesse número, quase que ela escreve sobre o colorismo para essa edição, mas não foi possível, a gente estava fechando, correndo, mas na próxima edição da Raça vai ter um artigo dela falando sobre colorismo. E também dizer que a revista Raça já está nas bancas, né? Você pode procurar, se você não encontrar nas bancas, você peça pelo site, pelo www.revistarraça.com.br e você vai receber sua revista em casa. Muito obrigado e o Raça na TV vai ficando por aqui. Obrigado. Obrigada, Cristina.